Graça e paz. A palavra de Deus nos afirma dizendo que Jesus, quando foi batizado ali por João Batista no Jordão, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E nós vemos ali que durante 40 dias o Senhor Jesus Cristo jejuou, e no término disso apareceu ali o inimigo dizendo para ele: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus, pela sua palavra, ele disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele levou ele lá no pináculo do templo, dizendo para ele: se você é filho de Deus, atira aqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus disse assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí ele mostrou para Jesus o mundo, as suas riquezas e a glória do mundo. Ele mostrou para o Senhor Jesus e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus respondeu para ele e disse: vai-te, Satanás, porque somente a Deus adorarás, e somente a Ele servirás e darás culto. E o Senhor Jesus ali foi vencedor naquelas tentações, e o Senhor Jesus então começou seu ministério na Galiléia dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. E o Senhor Jesus prosseguiu com o seu ministério, fazendo sinais, maravilhas, ressuscitando mortos, dando olhos aos cegos, dando audição para os surdos, curando as pessoas que eram fisicamente aleijadas. E o Senhor Jesus curou os mudos. E o que eu quero dizer com isso é que o Senhor Jesus, conforme a sua palavra, ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele rejeitou as riquezas. Ele rejeitou a glória desse mundo. Ele foi maltratado. Ele foi levado até a cruz pelos próprios sacerdotes da época. É claro que teve ali a autorização de Roma para que eles pudessem fazer isso. Mas o importante é que o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu o seu ministério. E ele foi até a cruz. E ele desceu à sepultura. Mas ao terceiro dia, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, porque a morte não podia detê-lo. E ele apareceu para os seus discípulos cerca de 40 dias ali com eles, durante esses 40 dias. Mas ele disse aos seus discípulos, quando ele apareceu a primeira vez, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós vemos ali que o poder deste mundo, por mais que não pareça, está debaixo do poder do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitos aceitaram as ofertas desse mundo, aceitaram a glória desse mundo e prega um evangelho diferente daquilo que Jesus pregou. Porque o Senhor Jesus, ele disse assim, ó: se você quiser ser meu discípulo, tome a tua cruz e siga-me. Por que a cruz? Porque a cruz é sinal de morte. A cruz é sinal de castigo, é sinal de vergonha, porque o crucificado era crucificado nu. Então a cruz era horror, era um terror para os gregos, porque elas eram pessoas doutas, sábias. Então para eles era um horror, e para os judeus era um escândalo. E realmente o Senhor Jesus passou por tudo isso. Então o que acontece? Servir a Deus, servir a Jesus é sofrimento. Mas uma coisa é certa: o Senhor Jesus, ele disse: vocês terão aflição no mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele nos dá graça e força para vencer esse mundo. Então as pessoas às vezes carregam uma cruz no pescoço, um brinquinho no orelha de cruz, cruz no braço e tal. Mas a cruz é sinal de sofrimento, é sinal de morte. Sabe por que você usa uma cruz, um crucifixo? Porque não foi teu filho que foi crucificado, não foi o teu parente que foi crucificado. Porque eu jamais usaria uma cruz sabendo que meu filho foi pendurado naquela cruz, jamais. Então o sinal da cruz é sinal de sofrimento. Não é fácil, mas a Bíblia nos garante a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos firmados na sua palavra, rejeitando as coisas desse mundo, nós haveremos de ter vitória. Agora, você pode falar: pois é, mas o sinal da cruz é sinal do cristianismo e tal. Sim, a cruz é sinal de morte. Sabe qual é o sinal da verdadeira vitória de Cristo? Não foi a cruz. A vitória de Cristo é a pedra movida da porta daquele túmulo. Aquele foi o sinal da vitória, porque ele não ficou lá prostrado dentro daquele túmulo. Então, a vitória do cristianismo
é o túmulo vazio. Aleluia. Então, graças a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Eu aconselho a você a entregar a sua vida para Jesus, reconhecer aquele Cristo crucificado por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados, reconhecer que aquele sacrifício foi por você e por mim. O sangue que derramou sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não secou, ele continua fresco até hoje, continua quente. E através desse sangue, quando nós decidimos servir a Deus, através desse sangue é que nós temos acesso à presença gloriosa do eterno e maravilhoso Deus. Toma essa decisão hoje na sua vida, entrega-te a Cristo hoje, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós não sabemos o que nos tem preparado para amanhã, mas quando nós temos Deus em nossa vida, quando nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, não nos preocupamos com o futuro, porque assim como o Senhor está no passado, assim como Ele está agora no presente, Ele já está lá no futuro. Então se Ele está lá no futuro e eu estou servindo a Ele, eu vou encontrar com Ele lá no futuro. Então o futuro não pode me atemorizar, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. Este mundo que infelizmente vai de mal a pior. Obrigado por assistir esse vídeo, que Deus te abençoe, você e sua família, e que o Espírito Santo continue falando ao teu coração através dessa palavra. Mas entrega-se a Cristo hoje, não deixe para amanhã. Curta o vídeo, compartilha e siga-nos aí na rede social. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém.